Teoria e prática. O príncipe dirigiu-se ao autor de um tratado sobre a arte da guerra. Li todos os 14 capítulos do seu tratado. É um bom trabalho, mas teoria é uma coisa e prática é outra. Você poderia demonstrar sua arte na prática? Posso. De que exército você precisa? De qualquer um. Então leve meu harém. No harém havia 180 mulheres. O comandante as formou no pátio do palácio, dividindo-as em 2 grupos de 90. Ele explicou o que era direita, esquerda e meia volta. 2 concubinas favoritas do príncipe foram nomeadas oficiais. Eu darei as ordens aos oficiais, e os oficiais às soldadas, disse o comandante, e ordenou, à esquerda. As oficiais, rindo, repetiram o comando. Mas as mulheres não executaram. Algumas viraram para o lado errado, outras simplesmente se sentaram na grama. Não funcionou, disse o comandante, e repetiu a explicação. O resultado, porém, foi o mesmo. Quem é o culpado? Perguntou ele. Eu não sou. As soldadas? Não são culpadas. As oficiais deram ordens de um jeito que parecia não haver necessidade de cumpri-las. Então as culpadas são as oficiais. Cortem suas cabeças. Não, disse o príncipe. Já entendi que você é um bom comandante. Não, príncipe, respondeu o comandante. Se não cortarmos as cabeças delas, dirão que o seu general é aquele cujas ordens ninguém cumpre. As cabeças foram cortadas. O comandante nomeou novas oficiais, e o treino começou a funcionar. Veja, príncipe, ainda não é um bom exército, mas já posso marchar com ele para a guerra, disse o comandante. O príncipe, aborrecido, acenou com a mão e foi embora. De fato, teoria é uma coisa, prática é outra. Essa parábola questiona uma ideia simples. O conhecimento, por si só, não garante resultados. O problema está não apenas na execução das ordens, mas também na hierarquia de responsabilidade, no exemplo que vem de cima e na preparação de quem executa. O comandante aplicou uma solução pragmática, ainda que dura: substituir oficiais e punir quem minava a disciplina. É uma lição marcante, e cruel, sobre como a ordem às vezes exige medidas radicais. Mas há outro ensinamento: o líder que confia apenas no medo e na punição obtém obediência, não compreensão. A prática requer preparo, sinais bem definidos, procedimentos claros e confiança entre comandante e soldado. O melhor resultado surge quando a teoria é adaptada à realidade. Quando o comando é claro, os oficiais sabem transmiti-lo corretamente e os soldados entendem o propósito de suas ações. Caso contrário, a vitória será efêmera. O exército obedecerá por medo, não por maestria. Medo e coragem. O medo é um sentimento profundamente humano e extremamente importante. Não pode ser ignorado, nem deve ser descartado. O medo foi dado ao homem para o seu próprio bem. É um sentimento útil, quase sagrado. Ele pode degradar, reduzir alguém a um animal indefeso, mas também pode elevar, tornar o ser humano mais nobre, mais consciente de seu dever. Por medo de envergonhar um amigo, alguém pode até sacrificar a própria vida. O essencial não é o fato de sentir medo, mas do que exatamente se tem medo, por que se tem medo, e por quem ou pelo que se está disposto a enfrentá-lo. Porque as mulheres, no conto do comandante, começaram a executar corretamente os exercícios de combate? Talvez, sim, por medo. Mas o medo, quando bem direcionado, deixa de paralisar e passa a disciplinar. E por que o comandante se declarou pronto a ir à guerra com aquele exército? Porque ali já existia não o pavor, e sim a coragem. As soldadas sabiam: se o erro for do oficial, quem será punido é o oficial. E se for do soldado, a punição será justa. A justiça gera confiança, e a confiança é o primeiro passo para a coragem. Esse é o equilíbrio sutil entre medo e coragem, a base de qualquer exército, mais ainda, de qualquer sociedade. Não se teme o inimigo, não se teme o comandante, quando se cumpre o dever. Mas é terrível não cumprir o dever, pois aí, sim, não há perdão. Essa é a fronteira invisível que separa o medo paralisante do medo que fortalece. O medo molda a disciplina. A coragem dá sentido à ação.
E entre ambos existe uma linha nítida, traçada pela consciência do dever. Quando o comandante mandou executar as oficiais, ele não o fez por crueldade. Ele apenas desenhou, com sangue, essa fronteira, o limite entre o medo do castigo e o respeito à ordem. A partir desse instante, as mulheres sabiam, há um preço para o erro e a honra na obediência. E assim nasce o verdadeiro equilíbrio. Um soldado que não teme o inimigo, mas teme falhar consigo mesmo. Um líder que não governa pelo terror, mas pela clareza. Um exército que não obedece por medo, mas por convicção. O medo ensina o valor da vida. A coragem, o valor da ação. E quando ambos coexistem, nasce a força que sustenta o dever. As fronteiras do medo não podem ser borradas. As da coragem, tampouco. Cada uma tem o seu lugar, e é nelas que repousa a solidez de qualquer nação, de qualquer exército, e de qualquer ser humano digno desse nome. Conclusões: medo, coragem e a linha entre eles. Olhe para aquele que diz: eu não tenho medo de nada. Parece forte, não é? Mas, quase sempre, é mentira. Quem diz não ter medo, ou não entende o perigo, ou já perdeu tudo o que valia proteger. O medo não é fraqueza. É memória. É o instinto que grita dentro de nós quando algo ameaça o que amamos. É o guardião silencioso que sussurra: espere. Pense. Não avance sem propósito. Mas se o medo domina, o homem se apaga. Ele deixa de escolher o que é certo e passa a escolher apenas o que é seguro. E nesse instante, ele já não vive, apenas sobrevive. A fronteira entre o medo que paralisa e o medo que guia é fina como o fio de uma lâmina. E é aí que começa a verdadeira arte. Não viver sem medo, mas viver acima dele. Lembre-se da história do comandante e do harém. O príncipe queria ver se as belas palavras do tratado funcionavam na prática. Mas o comandante sabia, disciplina não nasce de discursos. Ela nasce de limites, da clareza entre o que é ordem e o que é desordem. Quando as cabeças das oficiais caíram, o mundo dentro do palácio se partiu em dois. Antes e depois. Antes, havia risos, leviandade, desatenção. Depois, silêncio, respeito e precisão. O preço foi alto. Mas naquele instante, o medo ganhou forma. O caos virou estrutura. E foi assim que o medo se transformou em responsabilidade. Mas existe um segundo estágio, o da coragem verdadeira. Não aquela coragem de quem grita alto e desafia o fogo só para parecer forte. Mas a coragem silenciosa de quem entende o seu papel e o cumpre. O soldado que permanece firme sabe: se não for culpado, não será punido. E se for, a punição será justa. Essa certeza cria confiança. E a confiança é o alicerce da coragem. O paradoxo é este: sem medo, não existe coragem. A coragem nasce do medo, como o aço nasce do fogo. Para forjar uma lâmina, é preciso aquecê-la. E depois, golpeá-la. Assim é com o ser humano. Sem o choque do medo, ele nunca descobrirá até onde pode ir. Pense comigo, o que realmente torna alguém forte? É não sentir medo? Não. É sentir medo e, mesmo assim, seguir em frente. O medo é o vento. Pode te derrubar. Mas também pode inflar suas velas. Depende apenas de como você posiciona o seu barco. Existe o medo que destrói. E o medo que constrói. O primeiro te faz fugir. O segundo te ensina a lutar. Um homem que aprende a reconhecer seus medos não se torna covarde, se torna consciente. E a consciência é o primeiro passo para o domínio. Por isso, nas melhores tropas, nas maiores equipes, nas sociedades mais estáveis, sempre existe esse mesmo equilíbrio invisível. Um pouco de medo e muita coragem. O medo do erro. O medo de falhar com o dever. Mas também a coragem de agir quando tudo parece desabar. O medo cria disciplina. A coragem dá propósito. E entre os dois nasce a força. Não é preciso apagar o medo. É preciso dar a ele um lugar certo. Um limite. Uma fronteira clara. Foi isso que o comandante desenhou, não com tinta, mas com decisão. Ele mostrou que onde termina o medo injusto, começa o respeito verdadeiro.
Onde termina o pavor, nasce a confiança. E onde existe confiança, existe poder. O medo ensina o valor da vida. A coragem ensina o valor da ação. E quando esses dois se encontram, nasce o dever. Essa é a linha que separa o caos da ordem, o pânico da bravura. E enquanto o ser humano souber onde essa linha está, nenhum inimigo será tão assustador, nenhum desafio tão grande, nenhum medo tão escuro, que ele não possa atravessar com os olhos abertos e o coração firme.